imagem mais comum quando se pensa em trabalho escravo é a de pessoas acorrentadas ou forçadas a trabalhar sob a mira de uma arma. Mas, de acordo com a lei atual, existem outras formas contemporâneas de escravidão, como jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho. Um projeto de lei em análise no Senado pretende mudar a definição de trabalho escravo e vem gerando protestos de especialistas. Há cerca de um século atrás, éramos referência mundial de precarização de trabalho. O trabalho escravo era regulamentado no Brasil, era um direito das pessoas possuírem escravos. O Brasil era referência. Hoje, 2016, somos também referência em trabalho escravo, mas somos referência positiva, referência de uma legislação protetiva dos trabalhadores para que não sejam submetidos ao trabalho escravo e, principalmente, referência no combate ao trabalho escravo. E qual é a perspectiva que nós temos? A perspectiva sombria de voltarmos a ser referência negativa. Pretende-se alterar a definição de trabalho escravo no Brasil, que já foi alcançada com muita luta por todos nós que aqui estamos, seja na mudança do artigo 149 do Código Penal, seja na aprovação da Emenda Constitucional 81. E agora pretende-se retirar da definição de trabalho escravo o trabalho exaustivo e o trabalho degradante. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque é isso que a ala conservadora está querendo promover. A retirada, especialmente, do trabalho degradante, porque, a rigor, o trabalho por longa jornada já é em si degradante. Ele estaria aí incluído. Mas a retirada do trabalho degradante como elemento definidor do trabalho escravo, nós não podemos admitir. E é isso que se pretende fazer aqui. Há cerca de 18, 20 anos atrás, fiz uma operação no Pará. Eu lembro que, quando nós chegamos, tinha uma estrutura médica muito grande e, à primeira vista, me impressionou. Falou, não, estão preocupados aqui com a questão médica, realmente é uma área com algumas doenças endêmicas. E depois, para nossa surpresa, esse serviço médico, na verdade, era um serviço veterinário. O gado era excepcionalmente bem tratado. Com relação aos trabalhadores, não tinham água para beber. Quando eu perguntei sobre a água que eles bebiam, o gato, o explorador, disse, está aqui no coxo. Falei, mas essa é a água que o gado bebe. Falou, sim, mas o gado só bebe daquele lado ali. Falei, bem, então combinaram com o gado. Essa é a realidade. O gado é mais bem tratado do que o ser humano. Isso é uma condição degradante de trabalho. Dos milhares de trabalhadores com quem eu tive contato, e eu não estou destacando aqui nenhum ponto fora da curva, quando a gente está falando de condições degradantes, são essas situações aqui que eu vou destacar para vocês que aparecem usualmente, né? Então, encontrar homens dormindo junto com os animais, né, em currais, em pocilgas, trabalhadores que a gente encontra, que mesmo depois de sofrer graves acidentes, né, e aí como membros decepados, mãos cortadas, pernas e pés cortados, eles são obrigados a tentar sarar, tentar se regenerar dentro das fazendas sem assistência médica. Encontrei por uma vez um senhor de 65 anos que estava acamado, que tinha se envenenado com agrotóxicos. Ele estava há mais de um mês e, além de não ter tido socorro médico, ele também estava devendo para o empregador, a partir daquele momento que ele não pôde começar mais a trabalhar, porque a alimentação estava sendo descontada dele e os salários dele não estavam sendo garantidos. A gente encontra mulheres, muitas vezes cumpre o papel aí de cozinheiras nos interiores aí, dormindo, situações como a gente já pegou de mais de 40 homens em barracos de lona no meio
do mato, né? Mulheres que tinham que tomar, então, o banho em poças sujas ali próximas, sempre com a roupa, para tentar preservar um mínimo de privacidade e intimidade com elas. Era dessa água também, dessas poças sujas e podres, que elas bebiam a água. Essas mulheres, como os homens, também não tinham acesso a instalações sanitárias, então usavam o mato para fazer suas necessidades fisiológicas. Contestações de homens espancados por descumprir regras simples, como, por exemplo, fazer um miojo fora de um horário em que o gestor ali não tinha permitido. E espancados, eu digo espancados mesmo, de ficarem acamados depois. Mulheres trabalhavam por longos, e homens trabalhavam por longos períodos aí sem remuneração nenhuma. Mulheres que criavam seus filhos dentro dos ambientes de trabalho, expostos aos riscos ali de ambiente, de acidentes, muitas vezes de incêndios dentro de oficinas de costuras, e mulheres estupradas dentro de oficinas de costuras, como forma de subjugação e de dominação ali daquele ambiente de trabalho. Eu faço questão de citar pelo menos alguns pontos ali para ilustrar, porque é disso que a gente está discutindo, se a gente vai passar a chamar de meras irregularidades trabalhistas. A aprovação do projeto de lei 432/2013 permitiria que situações como essa não fossem consideradas trabalho escravo. O fato da gente declarar que esse tipo de condição é intolerável e agir com muita rigidez, por exemplo, nos grupos móveis, que resgatam esses trabalhadores, afastam dessas situações e imprimem graves punições também para os empregadores, que a realidade tem mudado profundamente em estados como o Pará, estados como o Maranhão, o Tocantins, em que a gente começou a executar aquela política pública. Então, eu cansei de encontrar trabalhadores, nas fiscalizações que eu fiz, que haviam sido resgatados em outras situações, nesse passado de 20 anos, e estavam com suas carteiras de trabalho assinados, tinham seus registros de ponto, tinham suas condições de saúde e segurança asseguradas, tinham seu trabalho e salário em dia. Se precisamos de algo agora para combater o trabalho escravo, é o cumprimento fiel e exato da lei brasileira, que é uma das mais avançadas do mundo. O artigo 149 do Código Penal brasileiro define o trabalho análogo à escravidão com a amplitude necessária para que os membros do Ministério Público, a fiscalização do trabalho, em primeiro lugar, os membros do Ministério Público e a magistratura possam efetivamente cercear esse tipo de conduta. Nada surge do acaso. Se retrocedermos na história, o artigo 149 tinha uma redação tão restritiva que ensejou, na década de 80, uma sentença judicial que descrevia todos os maus-tratos sofridos pelo trabalhador e concluía: todavia, não é possível enquadrar no tipo penal porque não ficou comprovada a presença de algemas ou correntes. Um relatório da Polícia Federal, que também descrevia situações degradantes, e dizia à Polícia Federal: não se trata de trabalho escravo, apenas de condições generalizadas de degradação humana. Por isso se fez necessário mudar, à época, o artigo 149. Por isso a evolução para o tipo penal com o qual hoje lidamos. E é importante, senador Paim, que atentemos para a questão da escravidão contemporânea no plano macro, justamente lembrando da questão que leva a essa exploração do trabalho escravo, que é justamente a questão do lucro. Os lucros extraídos à custa da dignidade alheia, da saúde e, muitas vezes, da vida desses trabalhadores são exorbitantes. Estima a OIT que esses lucros são da ordem de 150 bilhões de dólares por ano. Lucros manchados pelo atentado mais grave que se pode cometer contra a dignidade de um ser humano. Segundo esses mesmos estudos da OIT, o trabalho escravo, se fosse considerado uma atividade econômica, seria a terceira mais rentável do mundo, atrás apenas da exploração sexual e do tráfico de armas.
É muito clara a concorrência desleal que essas empresas praticam justamente por descumprir a legislação e, com isso, reduzir seus custos drasticamente. E, com isso, conseguir concorrer de forma, repito, desleal, praticando um verdadeiro dumping social em relação às demais empresas que cumprem a legislação. E, veja bem, estou falando das demais empresas que cumprem o que deve ser cumprido e não que fazem algo a mais do que já em benefício dos seus trabalhadores. O PLS 432, a guisa de regulamentar essa emenda 81, que é o verdadeiro símbolo dessas medidas que intensificam as sanções a quem explora o trabalho escravo, na realidade ele esvazia a conceituação de trabalho escravo e nos traz a uma verdadeira vitória de pirro, porque ao mesmo tempo que a sociedade comemora uma vitória com a aprovação da emenda 81, na época a PEC do trabalho escravo, que demorou 15 anos para ser aprovada, ao mesmo tempo a sociedade vê, na realidade, esvaziada a conceituação de trabalho escravo, como se por um mero ato formal, um mero projeto de lei, se pudesse mudar a realidade, o que lamentavelmente é o que se está tentando fazer, e isso é extremamente grave. Só tem pauta negativa, né? É impressionante, só retrocesso. Quer dizer, a gente conquistou, brigou tanto para conquistar algumas coisas, e agora vem, assim, alguns parlamentares vão enxertando. Quer dizer, se você pegar esse projeto de lei, o caput dele não diz nada sobre isso, né? Mas, quer dizer, a verdadeira intenção estava lá embaixo, que a gente não lê com atenção, né? Até acha que aquilo que eles botaram lá no começo é bom, né? Confiscar os bens. Agora, a verdadeira intenção estava escondida aí, nessas duas questões que foram retiradas, que estão tentando retirar, em relação à caracterização do trabalho escravo. Nós não podemos deixar que esse projeto passe. E o que eu quero é aqui tirarmos uma posição e pedirmos ao presidente Renan Calheiros que esse PLS, que não deveria existir, já que existe, que passe em cada comissão. Não podemos deixar que o país, que foi o último a abolir a escravidão no mundo ocidental, provoque agora, 128 anos depois, um retrocesso naquilo que é considerado modernamente como trabalho escravo. Senador Cristóvão, o seu encaminhamento, antes de passar para o senador Paulo Rocha, nós já o fizemos. Graças a esse trabalho dessa turma toda que está aqui e dos artistas que colaboraram, nós conseguimos tirar o projeto da pauta. Mas ficou acertado que ele seria votado esse ano. Já tem um requerimento que foi assinado pelas lideranças, a partir da nossa iniciativa, para fazer esse tipo, voltar às comissões e fazer o debate e quantas audiências públicas forem necessárias para dialogar com a sociedade. Veja no próximo bloco o que o brasileiro pensa sobre o que é trabalho escravo. Porque se fosse deixar pelo conceito geral e amplo que a população vê o trabalho escravo, e o perdimento de terras ou de imóveis seria muito mais amplo.